Sejam bem-vindos, meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta, mentora de relacionamentos, de sexualidade, de propósito, de arte. Eu trabalho com muitas ferramentas, constelação familiar, tantra, bioenergética, teta healing, barras de access, astrologia, tarô. Mas o mais importante para mim é alinhar você com a sua verdade e te lembrar que a magia é sua verdadeira realidade. E hoje eu vim falar de um assunto que tem surgido muito nos meus atendimentos, e eu acho que é um assunto também muito compatível com aquilo que a gente está vivendo energeticamente, principalmente nessa época de eclipses. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de maio de 2023. A gente está aí à beira de um eclipse lunar em Escorpião e a gente passou por um eclipse solar em Áries. Em eclipses que estão falando muito sobre esse tema dos relacionamentos, das nossas feridas ancestrais, feridas de abandono, de traição, de rejeição, sobre as nossas codependências também, sobre os nossos vícios emocionais, né? Sobre todos os nossos padrões que vêm de repente da nossa linhagem, da nossa ancestralidade, mas que não são benéficos pra gente. E que a partir do momento que a gente toma consciência deles, a gente pode fazer um pouquinho diferente do que eles fizeram lá atrás. Porque nós somos o sonho dos nossos ancestrais e a gente tem toda a liberdade de fazer diferente a partir do momento em que a gente toma consciência desses padrões. Então o tema do vídeo de hoje, se você quer saber, é sobre disponibilidade. Então, a pessoa está disponível, você está disponível, quais são os sinais que fazem com que você reconheça que uma pessoa está ou não disponível e, principalmente, como trabalhar essa indisponibilidade afetiva, seja da minha parte, seja da parte do outro. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para receber mais vídeos como esse, ativa o sininho e dá um joinha aqui se você gosta de vídeos sobre esse. A primeira verdade, que é uma verdade bem chata de aceitar, sobre disponibilidade, seja afetiva, temporal, relacional, existe uma lei hermética que funciona no nosso universo, nesse planeta que a gente vive, nessa realidade, que é a lei da reciprocidade. Isso significa que tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Tudo que está em cima é como está embaixo. E o que isso quer dizer? Sempre que a gente atrai situações de muita indisponibilidade, sempre que a gente está atraindo pessoas muito indisponíveis, seja no campo afetivo, seja no campo profissional, até mesmo os nossos clientes podem estar muito indisponíveis. Então, se você é autônoma, se você é um prestador de serviço e você está sempre conseguindo clientes que não têm tempo, que desmarcam, que remarcam, que furam com você, tem alguma coisa no teu campo que está indisponível também e que está ressoando com o campo dessas pessoas. Isso é muito difícil de aceitar, porque a maioria das pessoas, e aqui eu vou pegar o exemplo dos relacionamentos amorosos, onde é mais fácil de perceber isso, a maioria das pessoas pensa assim: eu tô super disponível, essa pessoa que não tá, eu super queria um relacionamento com ele. Claro que você queria, porque é muito fácil querer ter um relacionamento com alguém que não quer ter um relacionamento, né? É um desafio, é uma coisa que a nossa alma caçadora é convidada a abraçar. Porque se essa pessoa quiser, se essa pessoa mudar de ideia, eu finalmente vou poder reconhecer o meu valor. Então vira quase que um prêmio, um troféu, ter o amor dessa pessoa do jeito que você quer. Mas se você está numa dinâmica relacional, onde a relação só faria sentido se o outro fosse uma pessoa completamente diferente, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma indisponibilidade ali que está presente. Então a indisponibilidade, ela também pode aparecer dessa forma. Eu gosto da outra pessoa, mas eu só gostaria de ter uma relação se fosse assim, assim, assado. Ou, por exemplo, um típico clássico de codependência. Eu gosto dessa pessoa, mas ela é alcoólica, ela é viciada em drogas, ou ela é viciada em jogo, ou ela é casada, enfim. E eu tô ali tentando salvar aquela pessoa porque eu amo ela, porque ela é o amor da minha vida, porque a gente tem uma química sexual incrível, porque eu sei que ela tem muito potencial, eu sei que ela é muito incrível, muito inteligente. Quem nunca ouviu isso, né? Quem nunca passou por isso também? Isso é um padrão muito comum, né? Esse caso é um padrão de codependência, ou seja, o outro depende de mim e eu estou como salvador do outro. E esse é um padrão muito complexo, porque os papéis ali variam. Uma hora eu sou o salvador, outra hora eu sou o tirano, né? E a pessoa me culpa, e a pessoa não quer mudar, e ela fica com raiva de mim. Outra hora ela precisa de mim, e eu me sinto bem porque ela precisa de mim. E no fundo, eu tô ocupando o meu tempo com aquele drama que sequer é meu, para evitar olhar para os meus dramas. Então, toda pessoa codependente, ela é dependente de não olhar para si mesma.
Então ela busca parceiros e parceiras que tenham um nível sério ali de complexidade, de emaranhados familiares e na vida, para que ela possa se sentir bem ao tentar resolver os problemas do outro. Mas os problemas dela ela não consegue resolver. E aí quando ela não tem essa contrapartida do outro, seja a contrapartida do amor do outro, seja a contrapartida de eu resolvi seus problemas, agora você resolve os meus, ela fica frustrada, né? E ela entra num estado de acabrunhamento. Mas aí ela já está tão sem força que ela não consegue sair dessa relação. É que nem o sapo ali na água quente, vai perdendo a força e já não consegue pular para fora da panela de água quente. São dramas e situações que são muito mais comuns do que a gente imagina e que não afetam simplesmente pessoas fracas de espírito. Existem pessoas famosas, pessoas milionárias, pessoas que deram contribuições incríveis para a humanidade e que estão nesse padrão, que conseguiram até vencer alguns padrões em outras áreas da vida, mas que não conseguiram vencer isso, por exemplo, na vida afetiva. Ou ao contrário, pessoas que têm esse padrão na vida profissional, na vida financeira. Isso é muito comum para nós mulheres, porque a gente não teve a referência ali atrás de mulheres que foram bem-sucedidas profissionalmente, que tiveram sua vida profissional, que priorizaram seu propósito, porque isso é um padrão histórico-cultural das mulheres de gerações anteriores. Muitas sequer tiveram oportunidade de ter o seu trabalho, tiveram a vida ali dedicadas à família, aos filhos, ao companheiro, e a gente traz essa memória ancestral e a gente acaba tendo uma lealdade oculta a essas mulheres. Mas voltando para a dinâmica relacional de indisponibilidade, o que faz a gente perceber essa indisponibilidade? O que faz a gente perceber essa indisponibilidade do outro? E como isso reflete a nossa própria indisponibilidade? Da onde que vem essa indisponibilidade? Onde que a gente começa a investigar isso? A indisponibilidade surge ali na dinâmica familiar, na dinâmica de quando a pessoa é criança. Às vezes, por alguma ausência, ela precisou ser mãe da mãe, ou ela precisou ser pai do pai, ou mãe do pai, e por aí vai. Isso gerou uma coisa que a gente chama na constelação de estar fora do seu lugar. Ela esteve fora do seu lugar por algum motivo. Muitas crianças tiveram que ocupar o lugar de um irmão que morreu, ou de um irmão que foi abortado, ou de algum suicídio, algum assassinato na família, ou algum pai ausente, alguma questão ali onde, por uma questão de desarmonização de cada um estar no seu lugar, ela saiu do seu lugar para ocupar o lugar do outro. Muitas vezes, e eu vejo isso muito nos homens, os homens tiveram ali um pai ausente, estou pegando um exemplo, tiveram um pai ausente e eles tiveram que ocupar o lugar de marido da sua mãe, porque eram mães solo ou porque eram mães divorciadas, viúvas, e eles ocuparam ali aquele lugar. E para aquela mãe que estava ali desesperada, perdida, elas queriam ter aquele filho naquele lugar de marido. Quando a gente fala marido, gente, a gente não está falando num sentido incestuoso e físico, a gente está falando num lugar simbólico e energético, né? Não é que a mãe dormia ou tinha relações sexuais com o filho, mas ela colocou ali o filho no lugar do pai, e principalmente no lugar de provedor da família. E aí esse homem, quando vai para a vida adulta, ele tá fiel àquela mãe, né? E aí ele não consegue avançar nas relações amorosas, porque nenhuma mulher vai ser igual à mãe dele. Isso às vezes está num caso extremo, do filho não sair da casa da mãe, não sair da casa dos pais, ou viver muito próximo dos pais, ou uma mãe que se intromete muito no relacionamento do filho. Às vezes esses homens são extremamente críticos com as suas companheiras, né? Nada que elas fazem tá bom o suficiente, se colocam muito no lugar de vítima, né? Porque são filhinhos da mamãe, né? Literalmente. Existe essa possibilidade. Existe as filhas também que são filhinhas do papai. Elas se sentiram melhor que as mães e quiseram ocupar o lugar de esposa do pai. Isso também acontece muito. E aí nenhum homem vai ser bom o suficiente. E elas acabam atraindo homens que são imaturos emocionalmente, imaturos para ir para a vida, e aí elas se sentem superiores a esse homem, porque no fundo elas acabam ocupando esse lugar masculino dentro delas também, e acabam não conseguindo valorizar o homem que está do lado delas. Em todos esses exemplos que eu dei, uma coisa comum na indisponibilidade é a imaturidade emocional, a imaturidade para assumir um compromisso com o outro, para assumir todos os BOs, como a gente fala no Brasil, todos os problemas que vêm dentro de um relacionamento, todas as frustrações e as concessões que a gente faz para estar num relacionamento sério. E aí, nesse sentido, eu sou muito da linha de que a gente tem que sim assumir um compromisso. Se a gente vai viver junto não é assumir compromisso nenhum,
né? Quando a gente assume um compromisso, a gente precisa passar por um ritual de passagem. E um ritual de passagem não é casar de branco na igreja. Um ritual de passagem é eu me comprometer comigo mesma, com o meu propósito, eu estar com a minha vida minimamente organizada para receber o outro na minha vida. Assim como eu não recebo alguém, uma visita na minha casa, se a minha casa está de cabeça para baixo, eu não vou receber um companheiro na minha vida se a minha vida está de cabeça para baixo. Eu vou tirar um tempo para organizar a minha vida, para me reestruturar internamente, para ter uma individuação pelo menos iniciada, né? Porque eu acho que a individuação é um processo para a vida inteira. Fazer ali a minha terapia, né? Fazer as minhas curas, fechar os meus relacionamentos anteriores e mesmo no caso de pessoas não monogâmicas, ter a minha constelação ali de relacionamentos, de afetos, minimamente organizada para receber uma outra pessoa, para colocar essa pessoa, né, no lugar dela, né, explicar para ela qual lugar que ela tem na minha vida, pelo menos naquele momento, porque as relações são dinâmicas. Mas eu acredito no compromisso como um exercício da vontade e acredito no amor enquanto ação, né? Como já diria Bell Hooks e tantas outras teóricas contemporâneas que eu acompanho, o amor é um exercício de vontade e a vontade ela é um dom dos maduros, né? Uma criança, ela não pode sustentar a vontade dela, porque ela ainda não tem a compreensão do que a disciplina e a vontade trazem, porque a compensação não é imediata. A compensação é fruto ali de uma construção. Então, para construir um relacionamento, eu preciso estar minimamente estruturada comigo mesma. E muitas mulheres, eu tô falando muitas mulheres no sentido histórico-cultural, não no sentido biológico de predestinação de mulheres. Elas acabam indo para o relacionamento com muita frustração do masculino, com muita coisa mal resolvida com as relações passadas. Então, o que eu sugiro para quem está fora de um relacionamento nesse momento é que você seja um pouco mais frio quando você estiver conhecendo uma nova pessoa. Que você consiga reconhecer as bandeiras vermelhas desde o primeiro encontro, porque uma pessoa indisponível ela vai deixar isso muito claro em sinais, seja na linguagem corporal dela. A linguagem corporal de uma pessoa indisponível, ela se abre para você, mas nem tanto, ela tá meio de lado, às vezes de braço cruzado, às vezes as pernas dela apontam para fora, porque é como se ela pudesse escapar a qualquer momento. Às vezes ela vai comentar de um ex, ela vai comentar sobre a forma que ela lida com a família dela, as perguntas que ela fizer, ver se essa pessoa está muito dispersa, muito evasiva, se ela está ali no momento presente, se ela tem capacidade de desfrutar do momento presente, se ela está minimamente estruturada na vida dela, se ela tem um propósito, se ela gosta do que ela faz. Eu acho que isso são sintomas e sinais muito claros que já estão ali desde o primeiro encontro e que muitas vezes a gente negligencia ou a gente não escuta o nosso corpo. Porque a segunda forma de perceber se uma pessoa está disponível é escutar o teu próprio corpo. Quando a gente está na presença de uma pessoa disponível, a gente se sente segura, se sente em paz, se sente conectada, se sente aberta. A gente tem possibilidade de ser vulnerável, porque a gente sabe que a pessoa vai sustentar esse espaço de escuta. Então, o nosso corpo talvez seja a maior bússola para mostrar pra gente se aquela pessoa está realmente disponível. E lembrando aquilo que eu falei no começo do vídeo, se você está atraindo pessoas indisponíveis com frequência, talvez seja a hora de começar a olhar para a sua própria indisponibilidade, começar a olhar para os seus emaranhados familiares. Como é que foi a sua relação com a sua mãe? Como é que foi a relação com o seu pai? Como é que você está em relação a isso? Porque muitos de nós tiveram pais que não foram exatamente figuras bacanas, né? Que não fizeram coisas legais, né? E como é que a gente olha e lida para isso agora como adulto, né? Porque esses pais nos deram a vida, talvez não fossem pessoas legais, mas como que a gente consegue integrar eles no nosso sistema? Como é que a gente consegue integrar os nossos ex-companheiros e companheiras no nosso sistema? Aceitar que a gente escolheu aqueles aprendizados, que a gente escolheu aquelas pessoas de alguma forma, integrar aquelas experiências, se despedir de experiências que não servem mais, que só trazem dor, né? Fazer cartas, eu faço muitas cartas. Cartas para um ex, carta para o pai, carta para a mãe. Não é carta para entregar não, gente. É carta para escrever, queimar ou deixar no computador. São processos seus, não tem nada a ver com o outro. Então, o quanto você já fez isso? E uma coisa que acontece muito na contemporaneidade, por causa da era dos aplicativos, o quanto você se deu espaço para viver os seus lutos do passado, para lidar com o seu vazio, para tirar os seus projetos da gaveta, né? Como está todas as áreas da sua vida. Porque se está tudo bagunçado, você não vai querer resolver os relacionamentos. Você não está pronta para isso. Tua casa está bagunçada. Vamos olhar para isso juntos. Vamos fazer terapia, vamos se curar, vamos se cuidar. E vamos ser o parceiro que a gente queria que o outro fosse.
porque é muito fácil dizer que eu quero uma pessoa assim, assim, assado, mas eu sou o parceiro que eu gostaria que uma outra pessoa fosse. Esse trabalho de construção de quem eu quero ser para o outro, do que eu tenho para oferecer para o outro e de como tá as outras áreas da minha vida, se eu estou pronto ou não para receber um relacionamento, lembrando da metáfora da visita na casa, é um trabalho fundamental na individuação e na preparação para uma relação saudável. Eu diria, eu estava pensando sobre isso hoje e vou compartilhar com vocês. A gente tem muitas pessoas que estão em relacionamento nesse momento no mundo, mas quantas dessas pessoas que estão em relacionamento estão em relações saudáveis e em relações onde há disponibilidade mútua? Muita gente está vivendo os dramas da infância ali nos relacionamentos, em relações abusivas, tóxicas, em relações totalmente desequilibradas, onde um dá e o outro só recebe, em relações que só ativam os meus gatilhos, os meus padrões, em relações que não me fazem crescer em outras áreas da minha vida. Então olha à sua volta e vê quais são as suas relações de referência. A gente tem muito poucas relações que a gente pode considerar que são relações de referência. E a nossa primeira relação de referência foi a relação ali de pai e mãe, né? As relações que a gente teve contato na infância com os nossos cuidadores. Então, olhe para isso e perceba que não é o fato que as pessoas estão em relacionamentos significa que elas estão felizes ou que elas estão em relacionamentos saudáveis. E a gente pode escolher aonde a gente quer estar. E se a gente não está pronto, a gente não precisa estar num relacionamento. E se a gente não quer, a gente também não precisa estar num relacionamento amoroso. Porque a gente sempre vai ter a principal relação, que é a relação com a gente. E a relação com o nosso entorno. As relações profissionais, familiares, com amigos. Então, não vamos colocar a relação amorosa como o top 1 da vida. Eu, particularmente, acredito sim que as relações amorosas, as relações de compromisso de longo prazo, são escolas incríveis para o nosso crescimento pessoal. Eu acredito muito nisso. E eu não vou para essas relações buscando tirar coisas para mim, ou buscando saciar as faltas que a minha criança ali não teve. Eu vou para essas relações porque eu quero crescer, porque eu quero aprender e porque eu quero partilhar aquilo que eu sou e aquilo que eu quero para minha vida junto com o outro. Uma pessoa do meu lado, não cada um olhando para si, vivendo numa bolha de fantasia e de paixão, mas olhando para frente, olhando junto, caminhando junto e com espaço para que a gente possa ter e ser nutrido por outras relações também. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você sente aí no coração que você está indisponível, que você quer ajuda, me procura. Vamos fazer uma sessão de Theta Healing, vamos fazer o Limpa Coração, vamos ajudar você a sair desse lugar e se abrir finalmente para uma relação saudável, olhando para todas as áreas da vida que precisam ser olhadas para que você possa estar disponível para uma relação adulta, madura e saudável, que é muito mais gostoso do que essas relações conturbadas que a gente tem aí nos filmes e como referência, beleza? Até o próximo vídeo!